Em novembro, entram em vigor as novas regras sancionadas com a reforma trabalhista, que representam mudanças na vida do trabalhador e expectativa de diminuir o desemprego. Quase 14 milhões de brasileiros estão desempregados, mas a situação parece que está mudando. Em junho foram criados quase 10 mil postos de trabalho, a primeira vez desde 2014. Também em junho, o número de contratações foi superior ao de demissões. Apesar dos indicadores econômicos apontarem um crescimento na economia, as incertezas de conseguir um emprego geram insegurança no consumo. Muita gente tem feito concessões, como desistir do plano de saúde. Em 2016, quase 2,5 milhões a mais de brasileiros, em relação ao ano anterior, passaram a ser assistidos pelo SUS. O número de pessoas ocupadas se manteve estável no segundo trimestre deste ano, em relação aos 3 primeiros meses de 2017. A reforma trabalhista sancionada no mês passado, que entra em vigor em novembro, tem sido vista como uma esperança pelos empregadores para frear o desemprego no país. Mas a mudança também gera dúvidas em relação aos direitos dos empregados. Bom, e para falar sobre esse assunto, está aqui conosco hoje o advogado Gustavo Beirão. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Érica. Bom, com essa reforma trabalhista aí, vai entrar em vigor em novembro, criou-se uma nova categoria para demissão, que é a demissão consensual, é isso? Exatamente. Nós já temos hoje a demissão por justa causa, a demissão que é feita sem justa causa e a demissão a pedido do próprio trabalhador. A reforma trabalhista, ela introduziu no nosso ordenamento jurídico uma forma de demissão onde empresa e empregado, eles pactuam uma forma de demissão na qual tanto o trabalhador não perde tantas verbas trabalhistas e alguns direitos e nem o empregador paga-se tantos tributos nessa forma de demissão. Como, por exemplo, o aviso prévio indenizado, o patrão vai passar a pagar apenas metade desse valor. Bem como a multa sobre o saldo do FGTS, que ao invés de o empregador pagar 40%, ele vai pagar apenas metade, ou seja, 20%. E para o trabalhador, ele terá uma possibilidade de movimentar até 80% desse saldo do FGTS durante o prazo em que ele teve o seu contrato de trabalho. Só que nessa forma de demissão não há o direito ao seguro-desemprego. Por exemplo, quando a pessoa, o empregado, pedia demissão, pedia para ser desligado do emprego, ele não podia tocar no FGTS, só se ele fosse demitido, é isso, né? Perfeitamente. Ele não tinha direito a movimentar o FGTS, não tinha direito à multa em cima desses valores também. Ele saía apenas com o seu saldo de salário e férias proporcionais. Como é que faz agora? O empregado, o empregador, o empregado procura o empregador, fala que tem interesse, talvez, de sair da empresa, de pedir demissão, vamos fazer uma negociação consensual ou pode vir da parte da empresa também? De ambas as partes. Na verdade, existem situações onde, apesar do empregado não estar satisfeito, ele fica com receio de pedir a demissão justamente por conta dessa perda das verbas e às vezes também o empregador não está tão satisfeito com o trabalho do empregado, mas fica com receio de demiti-lo sem uma justa causa e pagar esses valores. Então, de ambas as partes pode ter essa iniciativa e meio que chegando-se ao meio termo, para ambos, pode ser uma solução viável. Com a reforma fica possível outras formas de acordo ou só essa? Existem outras formas de acordo. No entanto, e aliás um dos principais pontos que a reforma trouxe é a possibilidade dos acordos prevalecerem sobre alguns pontos da lei, da CLT. No entanto, existem alguns temas que, por conta da proteção e por serem caros ao trabalhador, elas não podem ser suprimidos, como, por exemplo, a questão do salário mínimo, que não pode ser inferior ao que é estabelecido por lei, a questão também de o trabalho noturno, ele necessariamente tem que ser superior às horas, ao trabalho diurno. As horas extras, elas também não podem ser objeto de acordo, elas têm que ser pelo menos 50% em relação ao horário normal. Sem falar no FGTS, 13º, segundo-desemprego, salário família, salário maternidade também. Esses temas não podem ser objetos de acordo ou convenção coletiva de trabalho que venham a suprimir esses direitos. Houve alguma mudança em relação à homologação da rescisão contratual? Houve sim, Érica. Até então,
os trabalhadores que têm mais de 1 ano de prestação de serviço, de contrato de trabalho, necessariamente teria que haver a assistência do sindicato para que fosse homologada essa rescisão. A partir de novembro, quando entra em vigor a nova legislação, não haverá mais essa necessidade do acompanhamento do sindicato nas homologações das rescisões de trabalho, contrato de trabalho. Tá ótimo, a gente continua nesse assunto, que ainda há outras dúvidas em relação a isso, no próximo bloco. Só um minutinho, por favor. O Jornal da Justiça está de volta e nós voltamos a falar sobre a reforma trabalhista com o advogado Gustavo Beirão, que hoje está tirando as nossas dúvidas, principalmente em relação às demissões com essa nova reforma. Doutor, a empresa, ela vai poder fazer demissão em massa com essa nova legislação? Interessante, Érica, que atualmente não existe uma legislação específica tratando desta situação. No entanto, o entendimento dos nossos tribunais é de que, por se tratar de direito coletivo, seria interessante e necessária a participação, a intermediação também dos sindicatos. A partir da entrada em vigor da nova legislação, não haverá mais essa necessidade. As empresas poderão fazer o que nós chamamos da dispensa coletiva, independentemente de participação dos sindicatos. A gente sabe que, principalmente em época de crise, né, há sempre aquele plano de demissão voluntária que o empregado entra se quiser, né, e também tem aposentadoria incentivada. Como é que ficaram nesses dois casos de acordo com a legislação? A partir de novembro, os trabalhadores que aderirem aos planos de demissão voluntária, aos planos de aposentadoria incentivada, eles não poderão entrar na Justiça do Trabalho questionando o recebimento de valores ou de direitos. Hoje existe o entendimento de que é possível, caso o trabalhador se sinta prejudicado, procurar as vias judiciárias para corrigir esses erros. Só que a partir de novembro está expressamente proibida a resolução dessas questões no meio judiciário. Quer dizer, tem que estudar bem direitinho todos os itens ali para aderir tanto à aposentadoria como à demissão voluntária, né? Porque não pode reclamar depois. Exatamente. Mudou alguma coisa em relação à justa causa? Na verdade, foi introduzida mais uma hipótese de demissão por justa causa, que é justamente aquelas profissões onde há necessidade de uma habilitação. Motoristas, advogados, médicos, caso eles venham perder essa habilitação profissional, é uma hipótese que foi acrescida na nova legislação de justa causa também. E como é que fica a situação do trabalhador demitido em relação ao seguro-desemprego que a gente falou quando ele faz a consensual? E quando ele não faz a consensual e é demitido, como é que fica a questão do seguro-desemprego, por exemplo? Em relação a esse ponto, não mudou nada. Caso ele seja demitido sem justa causa, ele vai ter direito ao seguro-desemprego, né, dentro das regras, né, de aquisição desse período, que agora passou para pelo menos 18 meses. Em relação também ao aviso prévio, continua da mesma forma, e ao FGTS. A única mudança, como nós já falamos anteriormente, é no caso da demissão consensual. Férias e intervalo para almoço, como é que ficaram? As férias agora, elas poderão ser divididas em até 3 períodos, sendo que o primeiro não pode ser inferior a 14 dias. Os 16 dias restantes podem ser tirados de uma vez só ou em 2 vezes, sendo que não podem ser inferiores a 5 dias seguidos, ou o próximo período inteiro ou os próximos 2 períodos. Em relação à jornada, a intrajornada, no caso para almoço, hoje a legislação prevê que o mínimo é de 1 hora para descanso, e a legislação prevê, então, uma possibilidade, por meio de acordo coletivo ou convenção coletiva, a redução para pelo menos 30 minutos. Em relação às férias, ainda ficou uma dúvida. O empregado pode dizer se quer ou não aquele período de férias fracionado, ou não? A empresa diz, você vai tirar tantos dias de férias agora e tantos depois. Ele pode questionar ou não? Tudo vai depender de acordo. Tudo vai depender de acordo. Em relação às férias, a regra continua mantida de que é a empresa, o empregador, que estabelece a época em que essas férias serão gozadas. No entanto, há essa possibilidade de acordo para que as férias possam ser fracionadas ou tiradas até mesmo, se for o desejo de ambas as partes, os 30 dias direto.
sem problema algum. Tá ótimo, o que vale é o acordo, né? Exatamente. Tá ótimo, obrigada, doutor. Eu conversei com o Gustavo Beirão, que é advogado trabalhista, e conversou com a gente a respeito dessas mudanças da reforma trabalhista que entram em vigor em novembro próximo. Obrigada, doutor. Eu que agradeço. Até uma próxima.